Vamos ver aqui a crise nas empresas de perfumes importados. Inclusive, eu entrei aqui para fazer, né, a reação desse vídeo e tem um aqui embaixo, ó, que é mais ou menos sobre esse tema, tá vendo? A máfia dos perfumes. Eu acho que é esse tema, tá? Eu acho que ele vai falar alguma coisa próxima do vídeo que nós gravamos aqui. Coloquei hoje esse vídeo e, inclusive, pontuou coisas muito importantes e interessantes aqui no Brasil, falando uma questão dos contratipos e tal. Vê lá, dá uma assistida nesse vídeo e vê o que vocês acham. E vamos ver também se faz uma conexão aqui, porque eu não sei o que tá rolando aqui nesse vídeo. Bora! Esse talvez seja o vídeo mais polêmico. Esqueci de colocar meu fone, pera. Pera. Aqui não vai ter edição não, viu? Eu vou no free mesmo. Bora. Dos últimos anos. Afinal de contas, a indústria de perfumes importados entrou em colapso. Isso não significa que as grandes marcas estejam quebrando, tá? Longe disso. Mas uma linha de conforto foi quebrada e isso acabou gerando consequências ao longo do globo terrestre. Esse é um vídeo mais longo, mas eu conto com a sua compreensão de ficar até o final e não perder um segundo. Além disso, deixar o like, que é muito importante. Para quê? Por YouTube sempre recomendar novos vídeos para você. E também, claro, se inscrever, pois assim você me ajuda a chegar cada vez mais longe, com 200, 300, 500, 1000, 1 milhão. Daí o céu é o limite. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Para esse vídeo ficar mais interessante, vou trazer fatos com fontes e os links todos aqui na descrição do vídeo. Quem quiser ler e conferir, é só depois clicar lá e conferir um por um. Primeira reportagem do site Valor Econômico do dia 2/5/2025. França combate os dupes, perfumes que imitam marcas icônicas e são vendidas por um preço 10 a 15 vezes menor. E sim, é bem sabido que os perfumes inspirados, os dupes, os contratipos, eles se enquadram nessa categoria de preço. Mas em um passado nem tão distante assim, eles não incomodavam as grandes indústrias. Mas agora passaram a incomodar. E além deles, os perfumes dito árabes, de empresas árabes que vendem bastante aqui no Ocidente, onde a maior parte deles são perfumes que também se inspiram em fragrâncias importadas designers. E o mais curioso é que aqui no Brasil nós temos as duas marcas que mais vendem ao longo dos últimos anos e tem sido assim por praticamente sempre, Natura e Boticário, que fazem dessa prática um hábito super comum e todo mundo, ou quase todo mundo aqui já sabe que os perfumes nacionais se inspiram em fragrâncias lá de fora, ou pelo menos a maioria deles. Só que não existe essa perseguição para cima de Natura e Boticário, né? Por quê? Então, isso é até interessante, porque realmente os perfumes são uma espécie de dupe também. Um dos perfumes que eu mais amo nacional é o Zaha Division, que é o dupe ou um contratipo do M7 de Yves Saint Laurent. Inclusive já vi várias resenhas na gringas, tá? Do Zaha Division, os caras falando, mano, o bagulho é top, fio. Top, bem parecido com o M7. Eu nunca senti o M7, mas os caras assim ficaram impressionados com a qualidade do Zaha Division e com a semelhança. Uma outra coisa diferente, como qualquer inspirado, mas assim, muito bom. E as empresas... Vamos falar aí, por exemplo, a Natura e a Boticário que ele pontuou. O que eles fazem? Eles fazem essa questão aí do dupe, mas eles têm poder, né, de poder investir, fazer o nome ali na linha, trazer uma embalagem, um nível de sofisticação diferente das outras empresas que também fazem os dupes, né, como The Box, Terra, Nuancielo, Asa, enfim. E não tem um poder de conseguir trazer também essa personalização, esse branding, esse posicionamento. Então, nesse caso, fica difícil competir. Mais uma outra coisa também muito importante é que também essas empresas que eu falei agora, In The Box, Nuancielo, parece que elas também não se posicionam dessa forma, como a Boticário e a Natura se posicionaram. Mas também é bem verdade que um ou outro perfume foram realmente produzidos ali, autorais dessas casas,
que aí deram um boom e colocaram elas no radar aí global, né? O caso de Malbec, por exemplo, e aí a gente vai conseguir pontuar vários outros perfumes aqui. Mas, a grande maioria são perfumes como Quasar, perfumes que realmente imitam muito os outros e não pega nada, né? Opa, apertei errado. E aqui na matéria tem um subtítulo dizendo que as imitações ganham mercado aproveitando um limbo legislativo e deixam a indústria francesa em alerta. Que, inclusive, bem aqui do lado a gente pode ver a foto do nosso querido Francis Courtigian, que acabou reforçando esse discurso de que esses perfumes são prejudiciais. Ele mesmo disse, abre aspas, as cópias banalizam e aniquilam a criação artística. Fecha aspas. Poxa vida, Francis Courtigian, logo você, cara, tão admirado, não só pela indústria, como também pelos consumidores. Tanto perfume bom na história que você já fez. Poxa. Entretanto, reforço, isso não incomodava, mas de alguns anos para cá, graças à crescente utilização de redes sociais, como por exemplo o aplicativo famoso das dancinhas, lá as trends sobre os perfumes com a hashtag dupe são muito grandes. É algo que vem ganhando sim muita força dos últimos 2, 3 anos para cá. Inclusive, quem não se lembra aí da mexicana do Big Brother, né, que apareceu no programa e falou que estava com perfume árabe. Depois desse vídeo, os perfumes árabes nunca estiveram tanto em alta no Brasil como está agora, não é? Mas ok, o link dessa reportagem para quem quiser ler tudo tá na descrição do vídeo, depois a gente volta aqui para pincelar outras coisas. Vamos agora falar de uma que está na Folha de São Paulo, inclusive quem for assinante consegue ler na íntegra, eu deixei meu outro e-mail lá que não está no computador, eu não consigo abrir, mas vou deixar o link também. Segundo a Folha, pelo Financial Times, imitações de perfumes se espalham pelo mercado, mas não preocupam marcas de luxo. Mesmo com o aumento da busca por opções mais acessíveis, especialistas dizem que consumidor de inspirados não é o mesmo dos originais. Até aí, beleza. Então, se não é o mesmo consumidor, teoricamente não tem por que se preocupar, né? Mas calma que a situação vai ficar pior. Pera aí. E agora, para fazer assim um complemento de todas essas matérias, que são bem interessantes da gente ler, saiu dias atrás um vídeo de um canal de economia chamado Drops Econômicos. É um canal que tem aí 25,4 mil inscritos até a presente data. O vídeo dele do dia 6 de maio de 2025 já passou de 60 mil visualizações. Intitulado como A Farsa da Indústria dos Perfumes e Como Te Fazem de Trouxa. A chamada é forte, o tema é pesado, mas é um vídeo muito interessante para a gente se esclarecer e entender um pouco mais de como funciona não só as indústrias, como também a precificação do mercado. Lembrando que todos esses links estão na descrição do vídeo, só correr lá, clicar e dar aquele confere. Então nós temos aí 3 informações muito importantes para debater dentro desse vídeo. Temos uma reportagem nítida dizendo que na França começou meio que uma caça às bruxas contra os perfumes inspirados. Ao mesmo tempo, o Financial Times disse que esses perfumes de entrada, os inspirados, não representam ameaça porque o público que consome é outro. E em paralelo, a gente tem um canal de economia mostrando pra gente que no fim das contas o que vale é o cheiro. Porque no fim das contas, se a gente entender todo o contexto da coisa, a síntese, os perfumes importados, pelo menos aqui no Brasil, sempre foram tidos como artigos de luxo. Nunca foi barato comprar perfume importado de grifes famosas aqui no Brasil, mas, ao mesmo tempo, eles ainda eram mais exequíveis. E aí tem questões políticas, inflação, etc e tal, que são assuntos que não convém entrar aqui para a gente não fugir do espectro da perfumaria em questão. Por diversas vezes já foi pontuado aqui no canal, inclusive em outros canais da internet, que os perfumes inspirados são sim alternativas, ou por que não dizer, de acordo com o marketing, produtos substitutos aos perfumes de grife, onde um não desqualifica o outro. Existem sim diferenças de público, diferenças de preço. Você, se de repente não tem naquele momento condições de comprar um perfume de marca, você pode recorrer, se de repente quer ficar com o cheiro mais próximo possível. Claro, não existe idênticos. Mesmo com a cromatografia mais avançada possível, as empresas de inspirados não replicam 100% das fragrâncias. Então já é uma... Vamos lá, ó. Então o que ele está falando aqui realmente, não replica o 100%, mas a sensação que dá em várias resenhas é que o negócio ficou um clone e ou às vezes até melhor, né? Eu até quero reagir a vídeos como esse, que falam que é até melhor, porque eu quero ver qual que é o discurso, que provavelmente deve ser um bait, falando que o desempenho deve ser alguma coisa assim.
Depois eu vou reagir para ver. Mas ele pontuou 3 questões aqui, vamos ver se eu lembro. A primeira é que está começando a incomodar a indústria francesa dos perfumes. Incomodar, vai incomodar, né? Porque vamos ver ali o lado artístico, por exemplo. A mente por trás de uma fragrância, de um acorde, tem ali o perfumista, tem a casa que elabora isso, e eles não conseguem patentear o cheiro. Mas teve todo um trabalho, toda uma pesquisa, são tempos de, sei lá, semanas, meses, anos elaborando aí uma fragrância e realmente fica à mercê aí das cópias, né? Eu acho que eu, como um produtor, acho que isso me incomodaria de uma certa forma, mas se eu não me engano, acho que eu vi que a Coco Chanel diz que se estão copiando é porque você está no caminho certo. Então, vamos pular essa parte. A outra é que, qual que foi mesmo? Foi até do vídeo lá, né, que eu falei que eu comentei aqui, falando dos contratipos e tal. Que era um canal econômico, puta, eu não lembro agora o que ele falou, mano. Eu não vou editar isso aqui não, hein? Vamos ver aqui, ó. Vamos voltar. Voltei. Ou por que não dizer, de acordo com o marketing, produtos substitutos aos perfumes de grife, onde um não desqualifica o outro. Vou voltar. São sim alternativas, ou por que não dizer, de acordo com o marketing, produtos substitutos. E aí tem questões políticas, inflação, etc e tal, que são assuntos que não convém entrar aqui para a gente não de luxo. Nunca foi barato comprar perfume importado de grifes famosos aqui no importados, pelo menos aqui no Brasil, sempre foram tidos como artigos de luxo. Nunca foi barato comprar perfume. Ó, vamos aqui, ó. Artigos de luxo. Foi mais ou menos isso que a gente tava falando mesmo. Mas uma coisa que eu fiquei pensando, eu acho que o perfume é um dos únicos produtos que a gente fala um pouco mais, né? Uma coisa que pega um pouco mais, porque ninguém reclama, por exemplo, de uma camiseta da Dior que custa 4 mil reais. O que que tem naquele algodão? É um algodão que veio de Asgard, por exemplo? O que que aconteceu com esse algodão? Qual que é o processo? Será que foi o Doutor Estranho que fez ali uma manipulação ali e trouxe um algodão diferente? Não, a gente sabe que não tem absolutamente nada naquele algodão para fazer com que a camiseta custe ali 4 mil reais. Uma camiseta da Dior, da Givenchy, enfim. Só que isso a gente não fala, a gente não questiona, né? Mas a pessoa que usa isso daí, que compra essa camiseta, mano, não é nada, esse dinheiro não é nada para ele. É pra gente, né? É pra gente. Mas como o perfume, que é uma porta de entrada, já até falei no mundo das marcas aí, fica mais acessível, porque com 700 reais, 600 reais, 500, né? Enfim, 400, você consegue comprar um produto, um perfume importado, mas você não consegue comprar uma camiseta dessa marca. Mas aí a gente não reclama da camiseta, a gente reclama do perfume. E tem que reclamar mesmo, né? O problema é a inflação, o problema é o imposto, o problema é que a marca também paga imposto, né? A gente comprando, nós consumidores, nós pagamos, a marca também, para poder divulgar, ela tem que pagar encargos altíssimos aqui no Brasil, sendo que o cara lá fora, que ganha em dólar ou em euro, ele vai pagar aí 100 dólares num perfume muito pancada, muito casca grossa. Aí se você converter esse dinheiro, aí lascou, mas os impostos aí azedou o pé do frango total. Importado de grifes famosos aqui no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eles ainda eram mais exequíveis. E aí tem questões políticas, inflação, etc. Exequíveis. São assuntos que não convém entrar aqui para a gente não fugir do espectro da perfumaria em questão. Por diversas vezes já foi pontuado aqui no canal, inclusive em outros canais da internet, que os perfumes inspirados são sim alternativas, ou por que não dizer, de acordo com o marketing, produtos substitutos aos perfumes de grife, onde um não desqualifica o outro. Existem sim diferenças de público, diferenças de preço. Você, se de repente não tem naquele momento condições de comprar um perfume de marca,
Você pode recorrer, se de repente quer ficar com o cheiro mais próximo possível. Claro, não existe idênticos. Mesmo com a cromatografia mais avançada possível, as empresas de inspirados não replicam 100% das fragrâncias. Então já é uma coisa que quase todo mundo já sabe, quem está dentro do ramo. Fica bom a gente explicar aqui também para o pessoal se informar um pouco mais. Mas é certo que a tecnologia avança junto com o tempo. Hoje nós vivemos uma geração onde as pessoas são informadas. E é justamente a informação que apavora as grandes marcas. Sabe por causa de quê? Porque conhecimento é poder. Antes você não tinha muita informação, você tinha que ir numa loja, testar o perfume e de repente comprar o perfume até naquela mesma loja. Eu me lembro de que 20 anos atrás a abordagem sobre perfumaria era diferente. Se você não fosse na loja experimentar, você não comprava. E dificilmente as pessoas se arriscavam a comprar na internet. Eu não sei não, viu? Eu não sei não se é isso... Se isso incomodar, um outro tema era esse aí, lembrei. Que algumas marcas não estão nem aí para isso. É bem verdade que o público mesmo, fiel, não vai trocar não, por conta da informação. Ó, veja só. Eu atendi um cliente, e esse cliente ele é milionário, certo? Esse cara, ele acabou soltando, né? Eu acabei percebendo, peguei no ar assim, por A mais B, que ele paga de conta por dia, que ele estava construindo ao mesmo tempo 3 casas, uma para o pai, uma para a irmã e a dele. Lá no Terras de São José, que é um condomínio, acho que top 3 mais caro da América Latina. E ele estava construindo uma fábrica ao mesmo tempo. Tudo lá em Itu. Aí ele estava gastando, por conta dessas obras aí também e tal, 70 mil reais por dia. 70 mil reais por dia. Primeiro que ele não é um entusiasta do perfume, ele não tá nem aí, certo? Mas ele gastava com outras coisas, ele tem outros hobbies caros, bem como relógio, por exemplo. Meu Deus, só relógio casca grossa que eu não sei nem as marcas. Um cara como esse, velho, que essa informação tem pra esse cara? Fala pra mim. Que ele... Mano, ele tá cagando e andando pra isso aí. Essa informação pra ele não é nada, é fezes, velho. Entendeu? O cara gasta 70 mil por dia, que dá um equivalente a 2 milhões de reais por mês. Ele gasta 2 milhões. Quanto que esse cara ganha, velho? Entendeu? Esse tema aqui, essas pautas aqui, né, nós como brasileiros, eu vou continuar reagindo, eu vou continuar falando, mas na moral, velho, na moral mesmo, o público mesmo, fiel da marca, irmão, esquece. Os caras não estão nem aí, o cara é o torro, é os malote, certo? Na garagem do maluco tinha Lamborghini, tinha Ferrari, só tudo que tem de mais monstro. E ele era um cara simples, entendeu? Ele não ligava. O cheiro que eu sentia dele, ficava tentando sentir para ver qual é que é. Era um cheiro assabonetado, um cheiro fresquinho, levinho. Às vezes é até a esposa que compra o perfume pro cara. Ah, usa um perfume aí, pô. Agora, a esposa sim, a esposa só na estica, hein? As roupas nem sei quais eram, mas você percebe que tem um esmero ali, uma alta costura, uma parada monstra, sempre com um perfume diferente também, toda hora também se troca, toda hora tá com uma roupa diferente, vai na padaria uma coisa, enfim. Os homens, fio, os caras que são tubarão mesmo, player grande, meu, se o perfume não for algo ali que o cara gosta bastante, se ele não for entusiasta, ele não tá nem aí, velho. Ele tá nem aí. Agora, se ele for, mano, ele quer os brabo, filho. Ele não quer um cheiro parecido, entendeu? É nós que é moiado mesmo, que o bagulho tá louco pra nós, a gente vai pra cima dos parecidos. Eu também aqui não sou defensor nem dos contratipos, nem dos designers e nem dos nichos, certo? A verdade é que se você tiver poder de compra, muda o seu
valor financeiro, seu poder aquisitivo, muda os gostos, velho. Então hoje tem gente que é defensor, né? Ai, porque os contratipos, que não sei o que lá, que é uma paixão assim que, meu Deus. Mano, eu venho de um contexto religioso onde tem um monte de debate, um monte de treta aí de calvinismo, arminianismo. Eu também tô cagando pros dois, velho. Eu não defendo nenhum dos dois, certo? Eu sou eclético, eu vou naquilo que funciona pra mim. Se tal conceito ou doutrina é melhor do lado do fulano, na minha opinião, eu fico com essa. Mas se uma outra não for legal aqui e é na outra, eu vou na outra, velho. Então, assim, eu, enquanto era interessante para mim, eu comprava contratipo, comprava similar, era nacional, era importado. Hoje, o meu desejo na minha coleção não é mais, entendeu? Mas assim, eu acho que tem que comprar mesmo. Eu indico, eu troco umas ideias e tal, mas é isso, cada um é cada um. Porque existia uma certa desconfiança. Hoje, é exatamente o contrário. As pessoas não compram em lojas físicas porque reprovam os altos preços, e mesmo a gente sabendo que as lojas físicas dependem de uma cadeia de distribuição diferente, o custo para manter uma loja física é diferente, consequentemente, os preços são superiores. A não ser que essas lojas venham de franquias que conseguem conjugar o mesmo preço online com o preço da loja, como é, por exemplo, a Sephora. E aí tá tudo certo. Então a internet hoje, ela é uma tendência, é uma realidade e faz parte da vida de todos nós, consumidores ao redor do mundo. Quem hoje não tem um celular na palma da mão, de repente você está me assistindo aqui usando o seu celular, ou colocando na televisão, ou está no computador, no seu tablet, não importa. Você está usando um dispositivo móvel nesse momento. Você está na internet. Você chegou aqui por alguma razão, você pesquisou por esse conteúdo. Logo, a internet hoje, ela é uma realidade e ela é o grande irmão, o Big Brother, o olho que tudo vê. Nada passa batido mais na internet. Consequentemente, a informação chega a qualquer pessoa. Basta você dar aquele clique em cima do que você procura. A informação vai chegar. E o que as grandes marcas não contavam com isso é de que Então, mas aí o que está aparecendo é que por conta da informação, sei lá, vai existir uma espécie de conscientização, né? Ou essa informação de repente vai trazer uma certa repulsa, né, no consumidor. E agora, já que então você está fazendo isso, agora eu não vou comprar mais. Eu acho que isso. É claro que a informação às vezes ela traz mais detalhes, mas não é muito segredo para as pessoas não, viu? Acho que a galera não, sei lá, ou vai fazer vista grossa, ou sei lá, um ou outro realmente, ai, tô nervoso, não quero mais comprar, mas não sei se isso abala o mercado global não. que as informações chegariam tão rapidamente e que esses produtos que até então eram destinados a um público muito específico, agora esse mesmo público tem voz, a mesma voz que não tinha em tempos passados. Houve sim de alguns anos para cá uma revolução muito grande com relação aos perfumes inspirados. Sim, eles são excelentes alternativas. Eu tenho amigos que inclusive já trocaram a coleção inteira de perfumes importados por inspirados, os dupes, os contratipos. Por quê? Porque eles entregam e são baratos. Você aí não gasta nem 20% do teu salário mínimo para comprar um perfume e ficar ali cheiroso. De repente você compra um por mês e em um ano você tem 12 perfumes. E bons perfumes, com excelente construção técnica, com excelente maquinário de extração de material, cromatografia muito bem feita, tudo muito perfeito. A tecnologia evoluiu demais e os perfumes estão tão bons quanto os perfumes importados. É claro que alguma coisa ou outra vai faltar ali, isso aí é sabido e é tranquilo e tá tudo bem. Mas pelo preço que se paga e pela experiência que você leva para sua casa, e com as informações chegando cada vez mais às pessoas, realmente acabou gerando um colapso na indústria de perfumes importados. Que inclusive já citei em outras oportunidades aqui no canal mesmo, de que a indústria de perfumes importados é o grande norte do mundo para se desenvolver outras fragrâncias. Tanto que até os perfumes de nicho, de alta perfumaria, com seus valores exorbitantes, até essas marcas, para criarem algo super exclusivo para um público muito específico, usam de referência de base os perfumes designers. Falei isso com um inscrito que
ele estava procurando o perfume cítrico perfeito. E a gente conversou bastante e tal. Trocamos vários splits, ele me deu uns splits, né, que são uns decantes como esse aqui, ó. Você já sabe o que que é, né? Esse aqui, por exemplo, é do Long Chao. E aí, beleza. Aí ele mandou uns pra mim, eu mandei uns pra ele, e ele tava em busca do perfume cítrico perfeito. Aí eu falei com ele, falei, fulano, cara, o negócio é o seguinte, e hoje eu tenho, minha opinião é diferente, tá? Eu defendi muito a perfumaria designer na nossa conversa. Hoje eu me arrependo um pouco porque eu mudei um pouco minha opinião. O que eu quis sintetizar para ele? O que eu quis dizer? Olha, a perfumaria designer, ela tem muito mais produções, muito mais marcas produzindo, lançando constantemente. A de nicho, ela também lança bastante, né? Algumas marcas como Zerjoff, Nishane estão lançando sempre. Creed lançou um pouco mais agora, mas ela era com o pé um pouquinho mais no freio. Você pega alta perfumaria, por exemplo, como Chanel, ela demora um pouco para lançar uma novidade, enfim. E aí eu falei para ele que, no geral, a perfumaria designer ela lança muito. Então, por ela lançar muito, ela arrisca. Eu não vou dizer arriscar no sentido de trazer alguma coisa completamente inovadora, de repente trazer um desafio e não vender muito. Mas ela arrisca porque a quantidade é muito maior de criações. Então a gente vai pegar aí em todas as valências, sejam os perfumes frescos, seja amadeirado, seja aí os perfumes ambarados, seja os orientais, enfim, vão ter várias possibilidades, várias facetas ali de perfumes sendo criadas, de trazer alguma coisa diferente com mais facilidade do que a perfumaria de nicho. Então eu fui explicando para ele que eu acredito que as maiores invenções eram os perfumes designers. E aí a gente sabe também que empresas como Bodycia, Electimus, Sospiro, são empresas que elas pegam ali um perfume designer ou até mesmo um nicho, enfim, um perfume que vende muito e faz melhor. É como se fosse um contratipo que é muito melhorado. É como se ele olhasse para uma Lamborghini e falasse assim, mano, eu vou fazer um carro melhor. E fizesse um melhor, entendeu? Então existem muitos perfumes de nicho, ultra nicho aí, que são uma espécie de contratipo. Aí sim, você vai ter um produto que vai entregar muito mais, porém esse produto está olhando ali para perfumaria designer. Ou seja, eles são usados para balizar a perfumaria como um todo, né? Querendo ou não, eles são a referência. Por serem referência, agora com o público emergente consumindo em outros lugares, é claro que isso, uma hora ou outra, chega a pesar no bolso. O que antes era inimaginável, porque a fatia de pessoas que compravam perfumes inspirados, até perfumes árabes, era uma fatia irrelevante no mercado, e sim, existem pesquisas que comprovam esses números. Se a gente pegar os dados estatísticos do Euromonitor, que inclusive Kantar World Panel traduz bastante aqui para o Brasil, nós vamos perceber que até alguns anos atrás, os perfumes inspirados e os árabes, eles não entravam nem no percentual ínfimo da tabela. Agora, esses perfumes começaram a incomodar, e é coisa de 2, 3 anos para cá. Por que isso aconteceu? Por causa da ascensão dos influenciadores digitais e das redes sociais, onde as pessoas conseguem se informar muito mais rápido, muito mais prático e por muito menos tempo. E é claro que isso ia gerar um colapso, sim, é claro que as empresas, as grandes empresas e fábricas do mundo iriam chiar em um dado momento. Só que isso não deveria ser motivo de pânico para ninguém. Outro sim, algumas coisas começaram a acontecer, algumas coisas começaram a ser feitas. Tanto que, na primeira reportagem, coloquei aqui que a França começou a combater. E por que isso está acontecendo? Porque esses perfumes estão tomando uma fatia importante de pessoas que consumiriam importados e passaram a consumir os. É que também uma outra coisa que é verdade é que eu venho pontuando que o público fiel vai continuar comprando, né? Mas o público não fiel, que queria aquele cheirinho, queria aquele acordezinho, aquela sensaçãozinha e tem um pouco de dó de gastar, realmente não vai comprar.
E aí, no final das contas, não é um, não é dois, não é 50, não são 100 pessoas. São centenas de milhares de pessoas que terão esse pensamento, né? O público fiel que tem poder de compra ainda continuará lá, nunca deixará de comprar lá, mas a massa não vai. Então aí vai começar a azedar o pé do frango, de fato. Os inspirados. Isso não está acontecendo somente no Brasil. Se é a França que está fazendo isso, significa que esse movimento ele é global. As pessoas ao longo do planeta estão enxergando melhor as oportunidades de se perfumarem mais, pagando menos. Até porque a economia e a sustentabilidade é uma tendência cada vez mais concreta entre as pessoas, até porque não justifica hoje pessoas de classe baixa, classe média, gastarem uma fortuna com dinheiro que não possuem justamente por causa de status. Entretanto, para fazer aqui um contraponto, eu não estou criticando as indústrias designers, até porque, obviamente, elas são as maiores referências do planeta. São as grandes marcas que movem o mundo. Não tem por que eu fazer isso. Ao contrário, não tem por que eu criticar o trabalho que eles fazem, que é um trabalho sempre de extrema qualidade, com luxo e sofisticação de sempre. Mas também não posso passar pano ou ficar aqui de olhos vendados para não enxergar e informar você aí de que os produtos importados hoje, de um modo geral, eles estão em valores cada vez mais altos. E esses valores não acompanharam o faturamento mensal do trabalhador. Seu salário, de repente, é o mesmo em 5 anos. Esse mesmo perfume em 5 anos já aumentou de muito. Um exemplo é o Sauvage, que até pouco tempo atrás, em lojas físicas com valor de tabela, o markup era R$500. Agora está batendo quase 1.000. Gente, isso é um absurdo. O salário não acompanhou o crescimento desses produtos que estão cada vez mais posicionados como bens de luxo, bens de consumo restrito a apenas poucas pessoas. Porque nem todo mundo que ganha um salário baixo vai pegar o cartão de crédito e dividir o perfume lá de 10, 12 vezes. De repente o perfume acabou, ele nem terminou de pagar o cartão, ele vai ter que comprar outro. E aí já sabe, né? Bola de neve. É uma coisa que não vai dar certo, uma conta que não vai fechar. Então o consumidor começou a ficar mais ligado, mais informado e procurando alternativas, o que isso é muito natural, gente. Se informar, você... Então, quando eu era mais novo, que a situação era complicadíssima demais, eu nasci num período assim onde a situação financeira dentro da minha casa, ela caiu muito porque quem era o provedor lá da minha casa, o meu avô, ele saiu do emprego dele, né? Ele era chefe de manutenção dentro do hospital. E aí o chicote estralou, né? Todo mundo lá, eu sou filho único, mas os meus tios, né? Tinha 4 tios. Tinha, porque um acabou falecendo, né? Mas eles estudavam tudo em escola particular, a situação era boa, viajava direto, e aí quando eu nasci, as vacas magras, só osso, era complicado. E aí, cara, tudo que eu comprava pra mim, tudo que eu comprava era da barraca, né? Eu comprava roupa, por exemplo, na feira. Na feira tinha as barracas de roupa lá, aí tinha lá a camiseta da Nike. Eu gostava tudo de... Não sei se vocês são dessa época aí, mas foram 2 épocas, né? Uma que era de roupa de surf e também de futebol. Então andava com chuteirinha, enfim, tudo da barraca, tudo da barraca. E hoje que a situação melhorou, eu não tenho mais vontade, né? Eu não tenho vontade nenhuma, para falar a verdade, de comprar uma roupa, né, na barraca ou no Brás. Eu moro perto do Brás, eu poderia comprar e, gente, não tem problema nenhum. Se você compra, é super normal. A nossa cultura é normal. Só que eu não tenho mais vontade, porque isso me lembraria daquela crise, daquele período difícil, entendeu? E eu vejo o contratipo assim, como uma roupa da barraca, entendeu? Que na maioria das vezes, até dependendo de quem for a pessoa que estiver usando esse produto aí, é a segunda linha que eles falam, né? Nem vão perguntar se é falso ou não, né? Dependendo da pessoa, ou já vão saber que é, ou vão achar que é original. Mas no meu caso, não importa o que vão achar, importa o que eu acho, entendeu? A sensação que eu sinto
quando eu olho para um artigo que eu comprei, independente se é perfume, um acessório, um relógio, para mim hoje eu declarei que tudo que eu tiver, tudo que eu comprar, dentro da minha realidade, vai ser o melhor que eu posso fazer, o melhor que eu posso comprar. Então esse é o meu posicionamento, tem muito a ver com a minha alma, tem a ver com tudo o que aconteceu na minha história. Eu olho para um produto, aquilo me traz a memória de que as coisas estão mudando por aqui, entendeu? Então é assim que eu penso, tá? É assim que será na minha vida, não só daqui para frente, mas de uns anos para trás em diante. Nossa, só avião esmerilhando aqui. Agora tem gente que não liga para isso, entendeu? Normal, segue o jogo, o juiz não tá vendo, velho. Tá? O juiz não tá vendo. Eu não sei se você usa, por exemplo, às vezes, né, tem defensores, por exemplo, que tá embaçado, tal, que isso aqui lá, tem que comprar mesmo, enfim. Será que essa pessoa usa um celular falso? Será que o que são coisas assim mais essenciais que às vezes as pessoas não abrem mão, né? Ou seja, o celular, seja de repente o carro, né? Não vai ficar comprando coisas chinesas que comprou, quebrou. Eu não sei, casos e casos, mas eu acho que na perfumaria isso é onde torna-se mais polêmico. Mas há de se pensar nessas questões. Ter uma necessidade, depois analisar as alternativas, buscar suas informações, você reconhecer aquilo que você quer e depois fazer ali uma escolha racional dentro do seu perfil de consumo. Olha, esse daqui é bom para mim, esse daqui acho que pode esperar em um dado momento. E de repente você compra um perfume inspirado e tá tudo certinho. Você não ofendeu ninguém, você não feriu o espaço de ninguém. Tá tudo na paz. Só que as empresas de perfumes designers não estão gostando desse movimento, que ele é cada vez maior e cresceu muito rápido. Lembrando, ele já existe há muito tempo, os dupes estão no mercado há muitos e muitos anos. Tem empresas super tradicionais aí dos anos 80, 90 que até hoje vendem. E, Contém claro, um grama. tempos pra cá, no Brasil principalmente, tivemos marcas emergentes criando produtos 5. excelentes. E não se trata de fazer jabá. Porque o influencer é jabazeiro, aquilo. Não, nada disso. Informação é poder. E o que mais vende hoje, independente de qualquer bem de consumo do planeta, é experiência. Não importa se o produto ele tem ali uma cor bonita, se ele é de uma marca legal, se você não tem uma boa experiência com aquele produto, ele para de vender ou então cai de forma vertiginosa. Então, todo produto em si, do mais básico que seja, ele precisa de um storytelling. Ele precisa de algo, de relatos, experiências por trás, para que ele tenha um approach, um alcance melhor. O homem está com dicionário enjoado, se os perfumes contratipos, os dupes, não tivessem o auxílio e a ferramenta usada pelos influenciadores como eu, quem conheceria desses perfumes? Se não tem storytelling, se não tem uma apresentação convincente, se não tem experiência, como esses perfumes venderiam? Não venderiam. É uma coisa que não faz sentido. É uma empresa que brota de repente. Então, isso, mudei errado aqui, ó. Isso que ele está falando de o perfume não entregar a experiência total, bem como uma embalagem, um storytelling, um branding, como que esses produtos entrariam no radar? Só entram por conta dos influencers, né? E os contratipos árabes, as empresas até têm poder, fazem lá como se fossem autorais e tal, a gente sabe que é inspirado, os influencers falam, a comunidade inteira sabe o que é inspirado, o que não é, mas eles produzem esses produtos com storytelling como se fosse uma marca própria e tal. E aí que eu tava falando para vocês, né? Para mim, o que vale é a experiência também. Hoje em dia, o que eu tava falando para vocês, né? Será que o celular tal... Mas são vários produtos, né? É um fone, por exemplo, é um microfone, é tudo que tem aqui no setup, por exemplo, que eu estou usando. Existem várias marcas, vários produtos também, principalmente quando não tinha esse remessa conforme, tudo comprado lá no AliExpress, que era da Fifine, de marcas que traziam e entregavam praticamente tudo.
e experiência também por um valor mais baixo. Os contratipos árabes meio que fazem essa função, só que os nacionais não têm esse poder. Então, as empresas nacionais, quem coloca no radar são os influencers. A gente sabe que hora ou outra tem uma resenha ali meio puxada, meio forçada, mas tem também muitos produtos bons e é assim que essas empresas vão conseguir competir. Se não, moiou. Na tela do seu telefone com o anúncio pago, de tráfego pago, que as empresas usam bastante hoje para alavancar suas vendas. Tá, é uma empresa que está ali, empresa de perfumes inspirados. Aí coloca um produto lá inspirado no 212, um outro produto inspirado no Amilho, um outro produto inspirado no Sauvage. Tá, não tem história, não tem experiência, não tem nada. Você aí vai comprar esse produto? Eu tenho certeza que não. Não tem um conceito, não tem um storytelling, não tem experiência real de uso. De que nós influenciadores fazemos é ter as experiências reais de uso. A gente pega os perfumes, a gente testa os perfumes. Quando a gente empolga pra caramba, a gente usa bastante os perfumes, desce o frasco, seca ali o suco e de repente acaba pegando o outro. É normal isso acontecer. É experiência. Experiência vende. E você consome por causa das experiências dos outros. E certamente... Uma coisa que eu tenho dúvida, eu sei que muitos desses influencers, eles têm todos, né? Todos os perfumes. Provavelmente, tá? Posso estar errado, eles ganham, né? Eu não sei se eles ficam ansiosos para poder comprar esses produtos. Eu sei que toda vez que a gente vê, por exemplo, um Reels ou alguma coisa assim que pergunta qual perfume você está usando para os influencers, nunca é um contratipo. Nunca é. Sempre é mais de 90% das vezes um perfume de nicho. Quando eles se reúnem, é sempre esses perfumes, né? Por quê? Porque é o sonho de todo entusiasta, de todo colecionador de perfume, ter ali o priming do perfume, a nata, o master, o cheiro que você gosta, que você vai pelejar, vai trabalhar para comprar, são esses perfumes que sempre entram também nos top 10 dessa galera e tal. E porque o consumidor, o ser humano, ele anseia pelo que tem de melhor. Só que não dá. A realidade é que, na maioria dos casos, não dá. E a gente pensa muito também no fator quantidade. E o que importa, na maioria das vezes, não é, de repente, realizar o sonho daquela fragrância. Isso vai ficando para trás, vai ficando esquecido e vai indo na questão de quantidade. Vai comprando, vai comprando, vai comprando. Eu fiz muito isso, várias pessoas fazem isso, e depois eu comecei a desapegar. Eu, por exemplo, agora tô com um monte de perfume que eu comprei aí, que eu ia fazer resenha e tal, que não sei o que lá. Eu percebi que eu não sou um resenhista profissional, que eu não tenho saco para resenhar coisa que eu não gosto, entendeu? Eu tinha até esquecido, né? Tava falando aqui que eu conversei com um rapaz que era inscrito aqui do canal e tal. Aí ele acabou comprando lá um perfume da... Ele tem bala na agulha. Da Clive Christian e da Panadora. Beleza. E... O que eu ia falar, mano? Putz, esqueci, velho. Eu não vou editar, não. Se eu lembrar, eu falo depois. Olha a minha memória, eu tô pensando em várias coisas aqui ao mesmo tempo. Zedou. Se você chegou aqui, você já teve experiência de uma forma ou de outra. Então, não tem por que crucificar esses produtos. Não é pirataria, não tem nada disso. Não existe nenhuma irregularidade no que se refere aos perfumes inspirados, tá? Só para constar. É uma prática completamente legal e as empresas podem trabalhar e exercer suas atividades tranquilamente. Só que agora que vem o pulo do gato. A primeira reportagem é muito importante. A segunda meio que desmente o que foi dito na primeira. E o vídeo acaba... Tá picotando, né? Toda hora. Isso daqui é usar aplicativo que corta os respiros. Eu fiz muito isso nos vídeos. E aí fica picotado. Fica meio robótico. Forçando também de que as empresas não estão satisfeitas com esses produtos. E o que está acontecendo atualmente? A caça às bruxas. As grandes empresas estão silenciando trabalhos onde influenciadores dos mais diversos tamanhos, seja com poucos seguidores, seja com milhares e milhões de seguidores,
elas estão bloqueando esses conteúdos ou restringindo esses conteúdos, porque eles não estão autorizados a falar dessa forma. E por que isso está acontecendo? Justo por causa desse movimento. As grandes marcas sabem que essas empresas vendem muito. Então, se existe uma forma de eles conseguirem o controle nas mãos de novo, é colocando o pé no freio. Como já foi dito na outra reportagem, o consumidor de importados não é o mesmo de inspirados. Será mesmo? Se realmente não fosse o mesmo consumidor, essa perseguição aos influenciadores, elas estariam acontecendo, é? Ver perfis caindo, conteúdo sumindo, mensagens de bloqueio, mensagens de restrição, essas coisas estariam acontecendo? Eu acho que não. Se o público é outro, as empresas grandes fariam vista grossa e continuariam trabalhando da forma como sempre vinham trabalhando. Só que agora, esses conteúdos emergentes incomodam. E isso é preocupante, porque a gente não sabe até onde vai chegar. Mas o fato é, existe sim uma perseguição. As grandes marcas, os grandes laboratórios estão restringindo ou censurando esse tipo de conteúdo. E aí, os influenciadores precisam trabalhar de outras formas porque as marcas não estão gostando nem um pouco disso. É como se colocassem as pessoas dentro de um funil para sair simplesmente aqueles que têm condições de comprar. Da mesma forma como funciona com os carros novos. Hoje um carro popular é 80 mil. Gente, isso é insanidade, é loucura. Da mesma forma que é loucura pagar 80 mil num carro novo que é muito básico do básico, por que você vai comprar um perfume designer de uma grife famosa que de repente ele é até simples demais para você pagando uma fortuna? Por que de repente aquele mesmo perfume para você pode te custar aí 150, 160 reais? Qual é o problema disso? Afinal de contas, cheiro não tem patente. Não é possível você de repente pegar o cheiro no ar, guardar para si e falar, é meu. Você pode tentar registrar algumas fórmulas em questão, mas o cheiro não tem jeito. Você vai usar outros químicos ali, aromáticos, que vão replicar aquelas notas, aquelas moléculas. Gente, a cromatografia, ela é sensacional. Você consegue replicar ao mais fiel possível, sem chegar ao 100%, mas com um padrão de qualidade impressionante. As empresas hoje trabalham com excelência e certamente empresa nenhuma entra para perder. Empresa nenhuma quer entrar no mercado para falar, poxa vida, criei uma marca de perfumes e estou com uma vontade tremenda de tomar um prejuízo. Ninguém vai falar isso. Ninguém entra para perder. Todo mundo entra para ganhar. O empresário não monta um negócio pensando no fracasso, ele pensa no sucesso. E os produtos inspirados, os perfumes inspirados, eles vendem muito bem, obrigado. Eles têm agradado cada vez mais. E, inclusive, eu tenho uma estatística bem interessante aqui, que foi um estudo de campo que eu fiz. De uns tempos para cá, eu venho visitando algumas lojas físicas e fazendo estudo de campo para entender o que os consumidores procuram naquelas lojas. Em uma média estatística de 10 consumidores, 10 clientes, 7 procuram por perfumes inspirados e, no caso, mais especificamente, os perfumes árabes. Sim, eu me enganei, errei feio há uns tempos atrás, achando que os perfumes árabes não vingariam ou que jamais tomariam espaço dos perfumes importados. Mas, pelo que você viu aí nas reportagens, não foi bem o que aconteceu, né? Eles estão sim tomando espaço, é uma fatia gigante de consumidores que têm acesso a essas fragrâncias e replicam nas redes sociais, onde as hashtags e as recomendações, elas estão escalonadas em bilhões de referências. Então, lembrei um pouquinho, nossa, só agora, depois de 500 anos. E aí o que acontece? Conversando com esse rapaz aí, eu meio que estava defendendo a perfumaria designer, achando que ela tinha mais poder de criação. Só que, depois quando eu comecei a conhecer muitos perfumes de nicho, no começo eu fiquei até meio desanimado assim, eu pensei, nossa, mas é isso, né? Só isso. Só que eu acho que o nosso nariz, ele a princípio não está muito preparado, ele não consegue entender as camadas. É claro que tem, né, em qualquer produto aí global, seja ele caro ou barato, terão ali algumas coisas mais ou menos, né? Então na perfumaria de nicho também tem as suas coisas mais ou menos, tem que saber escolher. Só que as maravilhosas, assim, as coisas extraordinárias, realmente são extraordinários. E os detalhes, cara, são os detalhes, assim, da experiência total, né? Tanto da apresentação em si e tal,
Eu que venho, por exemplo, da arte, eu acho que valorizar a arquitetura, a estética, o design é uma coisa que está na minha veia. Tem gente que não liga para isso, mas deveria, porque isso vai trazer até mesmo mais sensibilidade de como você olha o mundo. Isso é muito importante, interessante também. Mas só que o cheiro, o detalhe do cheiro, cara, são as coisas que vão acontecendo na evolução do perfume. As notas que você vai percebendo. Hoje, a minha maior felicidade é conseguir pegar essas nuances, meu nariz identificar isso com muita facilidade. Nossa, olha o barulho. Identificar isso com muita facilidade e entender a qualidade total ali que está sendo entregue. Nossa, isso é uma delícia, assim. E eu me equivoquei porque eu achei que vários produtos designers estavam pau a pau ali com os nichos, mas assim, para falar a verdade mesmo, para falar a verdade, é uma minoria, tá? Tipo Dior Homme Intense ou Dior Homme Parfum, são perfumes assim, dessa prateleira, tá? Ou Van Cleef, por exemplo, que vai brigar com um ou outro nicho, mas assim, no geral mesmo esmaga, velho. No geral, os nichos esmagam e quando você compra um, você fica de boa, beleza, aí vai lá, compra uns contratipos, compra uns designers, aí depois você compra um outro nicho. Irmão, passagem só de ida, e aí a Zé do pé do frango, porque, nossa, não dá muito para voltar mais para trás, não. É complicado e é muito caro, muito mais caro ainda que os designers, né? É uma paulada, velho, uma paulada. E é uma pena, né? Uma pena que o negócio é uma delícia. Gente, bilhões. Não são centenas ou milhares, são bilhões. Isso acaba se tornando realmente desesperador para as indústrias, porque elas veem que o consumidor acordou. O consumidor, de repente, não quer mais pagar R$ 1.000 num frasco de perfume para algo que, de repente, nem vai agradar ele tanto assim, ele está comprando simplesmente por status. Tem coisa que não vale a pena não, viu? Não tem coisa. Tem que saber comprar. Tudo tem que saber comprar. E é possível também comprar mais barato. Eu vejo alguns valores sendo praticados aí em lojas físicas, bem como ele falou, ou os sites dessas lojas físicas que são tabelados, é o dobro. É o dobro do preço que eu pago nos perfumes. É o dobro do preço, ou às vezes até mais, nessas lojas aí. Porque, como dito, os perfumes importados, eles sempre foram artigos de luxo. Então, se você compra um produto desse, você leva um status para casa. Mas algumas pessoas pensam um pouco mais racionalmente dentro da sua realidade e observam assim, poxa vida, eu não preciso do status, eu preciso do cheiro. Eu tenho um amigo aqui próximo, inclusive, que ele usa somente contratipos, ele é super feliz com os perfumes, extremamente elogiado e faz uma bela de uma economia, guarda dinheiro, tá cheiroso e tá feliz. Isso é bom, inclusive, para quebrar aquele saudosismo chato, que eu, inclusive, me incluo, que eu sempre fui muito saudosista com relação à perfumaria, mas o fato é que as coisas mudam, o consumidor muda, o consumidor ele procura saber, ele tem novas necessidades, novas realidades, o consumidor ele vai atrás. Essa é uma tônica de mercado que todo profissional de marketing deveria saber de cor e salteado. Todo consumidor muda. Ele não vai comprar sempre a mesma coisa porque de uma forma saudosista tem que ser assim. São poucos os casos, mas o consumidor saudosista, ele acaba ficando preso de certa forma que depois ele fica encurralado, ele vai ter que sair dali um momento. Mas o mais comum é de que os consumidores têm o celular na palma da mão, eles pesquisam o que eles querem e eles encontram exatamente o que eles procuram. E se ele quer comprar um perfume mais barato, que entregue um bom desempenho, ele vai encontrar. E os dupes, os perfumes inspirados, são isso. Doa a quem doer. Não importa se você é contra ou a favor desse mercado. Essa é uma realidade que não volta mais. E por mais que haja uma luta, uma resistência contra esse mercado emergente, o certo é que ele não vai parar e cada vez mais consumidores vão comprar esses produtos. Essa é a realidade e a tendência é de que eles vendam cada vez mais.
tanto os inspirados quanto os árabes, que não deixam de ser perfumes inspirados também. Espero que esse vídeo tenha ajudado, um pouco mais longo, mas espero que de alguma forma tenha orientado você a entender esse mercado, essa loucura que vem acontecendo, mas que ao mesmo tempo existe um fio de esperança que a gente consegue ali se perfumar pagando menos, ou se de repente você tem um bom padrão aquisitivo e quer se manter com o luxo, o status de ter as marcas de grife, pode continuar comprando. Não tem problema nenhum com isso. A escolha é sempre sua e o melhor perfume é sempre o seu. O que eu tenho, o que o colega do lado tem, não importa. É o seu que no fim das contas vale a pena. É o produto que você pode pagar, é aquilo que você pode usar e o que vai te fazer feliz é que no fim das contas importa. A gente sempre olha na grama, né? Na grama do vizinho. É referente a perfume, hein? Referente a perfume. E, bom, no final das contas, é isso aí. Tem público para tudo. O Brasil é um mercado emergente para tudo que é mais barato, tudo que é mais custo-benefício, porque nós somos um país que não tem poder de compra, isso é a realidade. Você aqui nos comentários, por favor, comente bastante, vamos trocar ideia aí. Eu sei que eu vejo ali, fica meio que 50-50, é mais ou menos isso. 50% da galera vai jogar no time aqui do Adriano, vai concordar. A gente percebe que ele fala com uma certa alegria sobre esse mercado de contratipo e tá tudo bem, tá tudo certo. Outros não vão gostar muito, não é público dos contratipos. Eu, assim, apesar de eu não comprar, eu acho que é um produto que o brasileiro ele precisa, né? Ele necessita, ele não tem como ele comprar. Ele tá quebrado, pô. O Brasil tá quebrado. E tá embaçado. E ainda mais é aquilo que eu tô falando para vocês. No final das contas, ele também pensa muito na questão da quantidade. É que ele não pensa nisso. Quer dizer, ele pensa em comprar, mas ele não entende que ele consegue se organizar e de repente fazer uma coleção um pouco mais premium, vamos dizer assim. Mas, entretanto, o que importa no final das contas é o sorriso de orelha a orelha, né? E aí então, tamo junto, deixa aí o seu comentário e se inscreva no canal também, hein? Dá uma olhadinha aí, confere se você tá inscrito. Se não tiver, você já se inscreve, já vem me buscar já? Eu também vou. Fui!